Olá, meu nome é Rejane Gauer e você é muito bem-vindo ao nosso canal Portais Dimensionais. Uma das características muito fortes que percebemos em nossa humanidade é o medo. E o mais interessante é que parece que a sociedade é comandada pelo medo, né? Medo de não conseguir, medo da carência, medo da violência. Nós temos tanto medo que, por medo, entregamos, desistimos, fraquejamos, achamos que não podemos. Então, poucos se destacam nessa nossa sociedade, porque conseguem superar o medo. E a pergunta é: por que temos medo? E a explicação? Há muitas explicações. Esse medo ancestral, talvez de todos os sofrimentos de todos os nossos antepassados, talvez porque carregamos dentro de nós essa história de fracassos, perdas e sofrimentos. A verdade, como eu já falei, ela é complicada. Por que ela é complicada? Porque a verdade varia de pessoa para pessoa. A verdade é aquilo que você acredita. Se você acredita que não pode, então você não pode. Se você acredita que é fraco, então você é fraco. Se você acredita que alguém comanda o seu destino, então certamente alguém comanda o seu destino, porque aquilo que acreditamos determina a nossa vida, a nossa jornada. O problema é que essas crenças, elas vêm num nível genético. Já no ventre da nossa mãe, absorvemos os medos dela, os medos do nosso pai, as dificuldades familiares, a forma como eles enfrentam essas dificuldades. Então, o medo é uma marca violenta que nos amarra e nos impede a felicidade. Tempos difíceis são esses, onde somos ameaçados de todas as formas. Temos aí as ameaças políticas, temos a ameaça de um asteroide, temos a ameaça dos UFOs. Nossa, todo dia existe uma nova teoria da conspiração. Todos os dias a pessoa não sabe por quem será morta. Será que vamos morrer por causa da guerra? Será que vamos morrer por causa de um asteroide? Será que alguma coisa misteriosa vai tomar conta do nosso mundo e nós não vamos ter mais como nos defender? Pare, pense. Quem é você? Quem sou eu? O que cada um de nós é? Nós não podemos ficar nutrindo mais medo. E a causa real de nossos medos é o nosso não saber, porque não sabemos. Nós temos que ter a capacidade de entender que temos uma direção e que temos ferramentas para alcançar nossos objetivos. E é nisso que temos que nos concentrar. Gente, o mundo exterior é exatamente um reflexo do nosso mundo interior. Quando você para e olha para os seus pensamentos e para os seus sentimentos, você percebe que é caótico, que é louco. Nossa, um pensamento briga com o outro, um pensamento defende isso, outro pensamento defende aquilo. Nossa, o nosso mundo interior é como se fosse um grande estádio de futebol em época de campeonato. Vocês já imaginaram que loucura que é aquilo, aquela barulheira? A pessoa não consegue ter silêncio no seu pensamento? Então, isso é uma coisa muito importante, saber que o pensamento não cala a boca e constantemente ele está dando uma opinião e ele está embasado em medo. Ele está embasado nas suas mágoas, nas suas raivas. Lembre-se, você não é o pensamento. O pensamento passa por você, mas não é você. Você é muito maior que isso. Você, a consciência, é o ser que é capaz de mudar todas essas coisas. Você, a consciência iluminada, tem que ser o legislador, aquele que organiza, que equilibra, que harmoniza, que coloca coerência, que coloca sentido na vida. Porque o homem não sabe, ele sofre. A nossa incerteza se deve ao nosso desconhecimento da nossa origem, do que é que nós temos e o que podemos usar, o que está a nosso favor. O homem é como se ele fosse um rei muito poderoso, mas de repente ele se esquece.
e ele cai na mendicância, e ele não se lembra dos tesouros e das riquezas que ele possui, ele não se lembra. Ele perambula pelo mundo cheio de si mesmo, sem saber o que fazer. Basta. Cada um de nós tem que procurar se lembrar de quem é, acordar para quem somos e o que podemos. Aonde o homem coloca o seu pensamento, ali está o seu poder. Pense nisso. Então, se eu ponho o meu pensamento no medo, onde é que está o meu poder? Então, se a gente coloca o pensamento na miséria e no sofrimento, criamos isso. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Então, como está o nosso mundo interior? Como está o mundo interior de toda a humanidade? Por que estamos pondo o nosso poder nas coisas de que não gostamos, das coisas que nos causam sofrimento? Por que estamos gerando a miséria? E por que culpamos os outros por isso? Porque somos incapazes de perceber que nós estamos criando a nossa realidade. Quando você abrir seus olhos e olhar para fora e avaliar como está a sua vida, como andam as coisas, os negócios, o amor, a saúde, você vai perceber como está dentro de você. E o que está dentro de você tem que ser corrigido, tem que ser curado. Só você pode curar a sua alma. Você pode buscar um guru, você pode buscar um mestre, você pode buscar uma seita, uma religião, mas mesmo é só você que pode. Mesmo na religião, na seita, ou com um guru, ou com um coach, só você pode mudar a sua realidade. Assuma isso. Quando você, eu, todos nós assumirmos que só nós podemos resolver a nossa situação, então é hora de arregaçar as mangas e trabalhar, né? Porque se você não trabalhar para corrigir isso, o amanhã vai ser exatamente a continuação daquilo que estamos vivendo agora, hipnotizados numa matrix que pode ser mudada. E matrix não é só uma palavra bonita porque teve um filme legal. Nós vivemos realmente num engano, numa mentira, como aquele rei que por alguma razão ele se esqueceu que era um rei e saiu mendigar pelas ruas. Nós estamos constantemente mendigando. E não é assim que funciona. Não é isso, não foi para isso que fomos criados, não foi para isso que surgimos, que existimos. O homem é muito grande, ele não tem ideia do poder que ele tem dentro dele. Mas, se você parar para observar o seu redor, à sua volta, você vai ver o poder enorme que você tem para tornar as coisas difíceis, complicadas, erradas. Então, quando respiramos, pensamos, sentimos, e nesse espaço entre o inspirar e o exalar, temos um ponto de luz aonde criamos. E se estamos focados no medo, na angústia, na tristeza, no rancor, na raiva dos outros, na raiva do governo, na raiva de porque as coisas não estão acontecendo como eu queria, eu estou criando mais disto. Então, o ser humano, ele tem um corpo físico vivo e ele tem uma personalidade. E essa parte da personalidade, também estratificada no corpo, está dentro da mente. É como nos comportamos, como nos sentimos, como reagimos diante da vida. Então, muitas pessoas que são espiritualizadas acreditam que porque são boazinhas, o mundo será melhor. É claro que se você for bom, o mundo será melhor, mas quando os grandes mestres da humanidade falam em gigantescas mudanças do todo, importa numa modificação interior muito maior do que aquela que imaginamos. Então, imaginamos que porque você convive em paz, porque você é uma pessoa que tem um relativo equilíbrio, que você raramente se irrita, que você consegue lidar com situações difíceis, que você está muito evoluído. A questão não é isso. A grande questão, o grande problema que o ser humano enfrenta
dentro da mente dele a corrupção. A mente humana é corrompida, ela é como se estivesse sendo atacada por um vírus. São pensamentos e sentimentos que a pessoa sequer percebe que tem. Então, às vezes, ela está em paz aqui na superfície, na aparente superfície da vida, mas não tem ideia de como anda o seu mundo interior mais profundo, naquelas zonas mais obscuras. Por isso se fala em iluminação da mente. Por isso que um iluminado é aquele que é capaz de ver o que de início não via, aquilo que ele não percebia que tinha. Então, essa corrupção dentro de nós, essa força, essa luta de forças se manifesta fora. As fúrias, as raivas, as guerras são reflexo de todo esse erro que cometemos. O ser humano não tem ideia do poder que tem. Não é à toa que se diz que foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Qualquer pensamento, qualquer sentimento repercute o tempo inteiro, energeticamente, sobre a mente do universo. No nosso caso, da mente que está aqui à nossa volta. Então, cada um de nós é capaz de interferir sobre as inteligências elementais do universo. Então, por exemplo, aqui na Terra, nós sabemos de 4 elementos com seus elementais. Então, temos a terra, o fogo, a água e o ar, que são os mais próximos do nosso entendimento, e cada um deles possui uma vida, uma inteligência. Então, a terra tem os gnomos, o ar tem os silfos e sílfides, o fogo tem as salamandras da luz, e a água tem as ondinas e as nereidas ou fadas d'água, não importa o nome que recebam, em que região eles estão. Mas o fato é que quando pensamos com ódio, interferimos sobre esses elementos. E é aí que a pessoa não sabe que quando ela tem raivas e fúrias, e não é ela sozinha, é um monte de gente, ela interfere no tempo, ela interfere nos elementos, né? E o planeta reage, porque o planeta é um ser vivo. A vida só provém da vida, não há como algo morto produzir vida. O nosso planeta é um ser vivo, ele entende o que se passa, ele é interativo conosco, e os elementos fazem parte desse planeta. Então, quando nós temos ódio, raiva, não só danificamos a nós mesmos, como desencadeamos fenômenos no mundo externo. E é preciso prestar atenção nisso. Por isso que o homem precisa saber quem é. É o primeiro grande passo. E como é que isso acontece? Bom, quando você tem um corpo e você está consciente aqui nesse plano, você é capaz de, com a sua consciência, analisar a si mesmo, observar a si próprio, tomar consciência de como estão as coisas na sua vida e dessas profundidades da mente que normalmente não vemos. Então, existem pensamentos se digladiando o tempo todo lá na profundidade do nosso interior. E às vezes estamos numa paz aparente, mas nos irritamos, nos enfurecemos de um instante para o outro, porque aquelas energias que estão lá no fundo já foram movimentadas, já foram ativadas. E aí dá um start e a gente tem uma reatividade não ao mundo exterior, mas ao mundo interior. E aí que nos equivocamos, queremos fazer grandes reformas no mundo quando somos incapazes de reformar a nós mesmos. É muito fácil você sair dizendo, ah, fulano, cicrano, beltrano. Você é que tem que tomar consciência de si. E aí a profundidade da mudança externa se deve à profundidade da sua própria modificação interior. Por isso é Matrix. Como eu falei, não é uma palavra bonita, é uma realidade. A gente vive num engodo, numa mentira, numa ilusão da nossa mente. E enquanto não tomarmos consciência disso e começarmos um
trabalho objetivo. Objetivo, não é assim: "Ai, eu vou ficar bonzinho. Ai, se eu fizer tal mantra, eu vou ser melhor". É objetivo. Você, a consciência, foca o sentimento como uma energia real. Foca aquela raiva, aquele medo como algo que existe, porque existe. E aí você começa, com uma ferramenta específica, a fazer uma mudança. Por isso que mantra é um instrumento da mente para promover modificações na profundidade. Por exemplo, eu tenho medo. Então, esse medo eu trabalho na superfície e passo a viver numa relativa paz. Mas o medo não acabou, ele tem níveis e ele existe em níveis e níveis e níveis de profundidade. E lá onde ele está, embora eu não veja, ele está criando caso, ele está gerando reverberações. Por isso que às vezes eu estou fazendo um trabalho de mind control, estou fazendo um trabalho de crescimento pessoal, eu estou querendo mudar a minha realidade e parece que dou murro em ponta de faca, não produzo o que eu quero. Porque de verdade eu fico na superfície. E todos temem a profundidade. Há pessoas que temem até ficar sozinhas consigo mesmas, buscam companhia. Para alguns, é apavorante o autoconhecimento, porque quando ele vai olhar para dentro, ele se depara com coisas que ele não ousava sequer sonhar. Ele vai descobrir coisas de si mesmo que ele preferia ignorar. Mas isso não muda a realidade. As coisas vão continuar exatamente como estão se não tomarmos uma atitude. A espiritualidade, o crescimento emocional, espiritual, se deve a uma ação. Se você não tomar uma atitude, você vai ficar se iludindo a vida inteira de que você está evoluído, porque você acredita em Buda, porque você ama o Cristo, porque você gosta dos grandes pensadores, porque você é uma pessoa culta. Mas isso não modifica a realidade. E a realidade se manifesta dia a dia no que nós chamamos de mundo exterior, ali fora. E o que está ali fora é, então, o reflexo do que está aqui dentro, não querendo ser redundante e já o sendo. Ou seja, não tenho como mudar fora. Então, para que possamos mudar alguma coisa, nós temos que saber aonde estamos e, por isso, a observação da condição da nossa vida hoje. Como é que está a sua vida? Então, essa pergunta é essencial quando estou disposto a abrir o meu olho para ver como estão as coisas ao derredor, né? Então, de onde eu vou partir? E para onde eu vou? O que é que eu quero fazer? Então, eu sei que tem um nível de consciência pequeno. Eu sei que o meu entendimento se baseia 99% através dos meus 5 sentidos. Eu sei que existe algo maior que isso, porque sou capaz de perceber que pensamento é energia, é uma vibração, é uma frequência, e ele está fora da realidade dos 5 sentidos, do mesmo modo os sentimentos, assim como experiências espirituais que alguém possa ter. De onde eu vou partir? Eu vou partir de agora. Agora eu vou olhar para mim. Eu não vou olhar para o outro. Eu vou olhar para quem sou eu. E para saber quem eu sou, eu preciso começar a observar os pensamentos e os sentimentos. Como é que eu me sinto diante dessa situação, como eu me irrito com aquela pessoa, como eu me sinto excluído naquela outra situação, como eu gostaria de maior reconhecimento. Todas essas nuances fazem parte da nossa mente, ou seja, emocional ou racional, e esse é o pano de fundo da nossa caminhada, para nossa jornada. Se eu não souber como estão as coisas dentro de mim, pouco posso fazer alguma coisa por mim. Qual é a nossa situação no universo criador? Porque se a gente souber mais ou menos aonde a gente está, a gente consegue se situar como um mapa. Se você vai fazer uma viagem, imagine que você vai atravessar o Brasil, você vai sair aqui do sul do Brasil e vai para o Nordeste. Para fazer essa viagem, você precisa de um mapa.
Sem o mapa, sem um GPS, você certamente vai se perder, né? Então, você tem que saber onde você está e para onde você vai. Muito bem, você está aqui hoje nessa situação de vida, essa é a sua realidade. E você vai para algum ponto, um ponto de iluminação, de cura da sua alma, de felicidade, de satisfação e de paz, aonde você vai vencer todos os medos e todas as angústias, porque você está seguro e confiante para onde você vai. Eu escolhi um mapa para a gente falar hoje. E ele se chama Quatro Mundos Criadores. E ele vem lá da Kabbalah. Kabbalah é uma tradição de um conhecimento ancestral que foi preservado pelo povo judeu e foi também preservado pelos cabalistas cristãos e por escolas que tentaram proteger esse conhecimento, porque passamos aí por um período terrível de destruição do conhecimento, né? Toda a violência contra qualquer tipo de conhecimento de luz, né? Por isso é a idade das trevas, tudo isso foi destruído, né? Desde da Biblioteca de Alexandria, o conhecimento foi perdido e a ignorância foi o que se sustentou para que o ser humano não tivesse chance de deixar de ser escravo. Escravo das suas dívidas, escravo do seu trabalho, escravos de ter que fazer o que não gosta porque precisa sobreviver. Então, eu vou trazer esse mapa, vou mostrar como é que se estruturou esse universo, como é que esse rei caiu na mendicância e o que ele tem que fazer para voltar para casa, para reassumir o seu reino, para reassumir o seu trono, né, do ser divino que ele é, porque ele foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Ele não é lixo. Ele não é para estar sujeito, ele tem que conquistar novamente o seu reinado de luz, de sabedoria, de amor e de fé, que é igual poder. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha. Então, a fé, e assim como o amor, e assim como a sabedoria, são poderes, são direito do ser humano, são uma potencialidade, e essa potencialidade tem que ser desenvolvida. Alguns têm um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, quer seja da fé, do amor, da sabedoria, e outros têm menos. Mas cada um de nós pode ativar essa potência, né? Que é a nossa trindade criadora, né? O amor, a sabedoria e o poder são recursos que todo indivíduo tem. Então, na sequência, eu vou mostrar esses quatro mundos e como dentro deles encontramos toda essa angiologia que se fala em todas as religiões, esses devas, né? Como é que funciona tudo isso e como que a gente pode se relacionar com esse mundo, como a gente pode entender isso, para que a nossa vida seja feliz, rica, próspera, para que todos os seres vivam felizes e estejam em paz, porque é um direito de todos nós a felicidade. O homem é um ser inacabado. Se comparável a uma semente, falta-lhe ainda todo o desenvolvimento, e por isso dizemos que ele é um vir a ser. Portanto, carrega consigo toda a potência para uma expressão que o torna, no mínimo, a imagem e semelhança de seu Criador. Do mesmo modo que uma semente que tem em si a potência para se tornar uma árvore gigantesca, o homem pode alcançar e expressar toda a magnitude de sua origem divina. Este ser, potencialmente fabuloso, é um experimentador sobre a delicada textura da mente. O experimentador realiza a sua experiência, mas, num dado momento, ele se confunde com ela, tornando-se seu escravo. Sem querer e sem saber, aquilo que lhe possibilitava um deleite tornou-se o seu algoz. Passou então de um ser livre e absolutamente divino para uma confusa experiência na qual seu envolvimento custou-lhe a liberdade. Antes que o mundo tridimensional se descortine, há uma série de outras dimensões que o antecedem. Portanto, não somos criados apenas do material genético desta dimensão. Somos vibração
que se materializa naquilo que nossos sentidos são capazes de perceber. Na tradição cabalística, uma pessoa é representada por uma árvore, que é denominada Árvore da Vida. Ela encerra uma das mais belas explicações cosmogônicas até hoje conhecidas. Utiliza um sistema decimal onde Keter, o imanifestado, surge encimado pelos 3 véus da inexistência, desdobrando-se a partir de si mesmo em 9 Sefirot, nos quais estão impressos a sua vida, consciência e as partes de si mesmo que quis manifestar. A árvore da vida, com sua extraordinária e profunda simbologia e com suas técnicas poderosas e eficientes, permite uma conscientização de todos os valores físicos, psíquicos, éticos e morais necessários à divina centelha para a exteriorização da perfeição original do ser que hoje aqui habita. Esse ser que somos eu e você, destituídos da lembrança de nossa origem, o rei que esqueceu de sua nobreza e poder, caindo na escravidão. A árvore da vida está disposta sobre 4 mundos criadores que formam a estrutura do mundo manifestado. Em Atzilut se dá o começo da manifestação cósmica. É o primum mobile, ou seja, os primeiros estremecimentos para sucessivos rebaixamentos dimensionais. Entenda-se então que para que pudéssemos existir, essa energia primordial teve que ser reduzida na sua velocidade, no seu movimento. Então, quando Atzilut, que é esse primeiro mundo, reduziu essa velocidade, ele se projetou num outro mundo chamado de Beriá. E é nessa transição entre um mundo e outro surgiram determinadas leis inteligentes do universo denominadas de arcanjos. Por isso, estes seres não possuem livre-arbítrio, porque eles atuam em comunhão com o Criador, com o mundo da emanação, que é o mundo de Atzilut. Então, através desse rebaixamento da energia criadora, surge um outro mundo comandado por seres chamados de arcanjos, que no nosso mundo interior é a parte do pensamento, da imaginação criadora, a capacidade de estabelecer a criação. Eles agem no macrocosmos como em nós, no microcosmos. Aí surge Beriá, que também produz um rebaixamento na sua capacidade vibratória, porque senão nós não existiríamos. E quando surge esse rebaixamento, forma-se o mundo de Yetzirah. E nesse momento, as hostes angélicas, como leis inteligentes do universo, se manifestam para fazer com que a lei, que tem que estar em perfeita harmonia, aconteça já nesse plano de Yetzirah. Estou dando um enfoque diferente aos 4 mundos criadores para que possamos nos situar. Então temos os arcanjos como o mundo da ideia, temos os anjos como o mundo dos sentimentos, e no mundo físico, onde se entremeiam esses mundos, porque eles estão entrelaçados, na base seria um único mundo desdobrado em 4 para que se compreenda melhor. Nós temos os elementais da natureza, todos aqueles seres que trabalham com os blocos da criação, trabalham com átomos, né, dando os primeiros movimentos de uma criação tridimensional. Num universo macrocósmico, nós estamos em Ásia, que é esse mundo que nasce pelo rebaixamento energético de Yetzirah. Nossa mente subconsciente tende a humanizar essas inteligências. Então, arcanjos são humanizados como anjos, tanto quanto os elementais da natureza, e em cada região do planeta, de acordo com a cultura, essas imagens assumem os conteúdos inconscientes daquele povo. Então, nós encontramos facilmente um boitatá,
um Saci Pererê, os Leprechaun. Então, todos esses representando elementais da natureza, que são as pequeninas inteligências que estão voltadas em um trabalho árduo para sustentar a nossa existência neste mundo. Como nós estamos muito longe da fonte primordial da criação, da fonte de toda a vida, como nós estamos aqui na parte mais baixa e densa, nós recebemos muito pouca luz. Por isso que a nossa percepção de universo é menor. Mas não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para produzir uma correção nesse plano dimensional. Então, ninguém é monstro porque está aqui. Ninguém é pecador porque está aqui. Somos, na verdade, heróis. Somos a luz que se rebaixou até o ponto da treva para produzir luz nessas trevas. Para que essas trevas de inconsciente, de sofrimento e de miséria, ou leis instintivas e primitivas se iluminem e entrem em harmonia com o todo. Então, cada um de nós veio aqui, mas se esqueceu. Esquecemos porque o rebaixamento foi muito denso, foi muito violento e ficamos esquecidos da nossa origem. Não estamos aqui à toa e temos dentro de nós arcanjos, anjos e elementais da natureza. Quando poluímos a mente universal com pensamentos de ódio, de raiva, são esses arcanjos que estão sendo mobilizados. E aí nós chamamos de mal, porque é treva onde vivemos. E quando temos emoções desequilibradas, desarmônicas e sofredoras, são esses anjos que estão executando e que chamamos de mal. Mas o mal é o desconhecimento, é a falta do conhecimento. E em Ásia, que é onde nós estamos no mundo da ação. E estamos materializando realidades o tempo inteiro. Então, quando entendemos aonde estamos e percebemos quem somos e qual é o nosso dever, o que é que viemos para fazer, temos uma chance de nos levantarmos dessa escuridão toda para que ela se preencha de luz, para que deixemos de alimentá-la com o desconhecimento, a ignorância, o sofrimento e o medo, mas que possamos iluminá-la com a luz criadora, aquela primeira reverberação, agora dando início a um novo universo, porque estamos dentro de um multiverso. Esses 4 mundos, cada qual tem árvores da vida, e dentro dessas árvores da vida há outras árvores da vida, que não precisamos ser grandes conhecedores. A ideia não é trazer um conhecimento que dificulte o entendimento, mas entender como no nosso dia a dia, na nossa vida, podemos corrigir aquilo que está errado. Quando o homem tenha descoberto o que está errado dentro dele e que o mundo exterior é um reflexo de si, e tenha corrigido todos esses erros, todas as leis do universo, todas essas inteligências estarão à sua disposição para ampliar cada vez mais esse espaço de luz. Estamos num universo de trevas, mas é das trevas que nasce a luz. Estamos aqui para despertar essa luz. Pena termos nos perdido. Viemos com a intenção da correção, viemos como guerreiros, guerreiros da luz, não viemos como perdedores ou como escravos. Mas a situação em que vivemos agora é exatamente essa, de escravidão e de desesperança. Poucos sabem o que fazer. A grande maioria está perdida pela vida. Não lembramos da nossa origem, não sabemos do nosso poder e estamos completamente desiludidos numa guerra, numa luta com outros do lado de fora, esquecendo que o nosso grande inimigo está dentro de nós. Então, é momento de a gente voltar a atenção para esse universo interior, olhar os pensamentos como arcanjos, olhar para os sentimentos e as emoções como anjos e as nossas ações e as nossas criações nesse mundo como a ação dos elementais da natureza. Quando o homem acorde, todos os poderes estarão à sua disposição, toda a felicidade. Ele será capaz de transformar esse mundo num verdadeiro paraíso onde todos os seres possam ser felizes e possam viver em paz.
Esse assunto não termina aqui, ele é muito extenso, mas nós falaremos novamente sobre anjos, arcanjos e elementais da natureza. Vamos ampliar entendimentos. Se você tiver dúvidas e quiser deixar alguma pergunta aí abaixo ou um comentário, eu vou ter muito prazer em ler e responder. E espero que você tenha gostado do conteúdo e o convido a compartilhar, a deixar o seu like, que é muito importante para nós, e, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Até a próxima!